Vamos falar um pouquinho hoje sobre memória. É uma pergunta recorrente se a memória ela tem uma capacidade ilimitada de armazenamento ou se ela é limitada. A resposta mais básica que eu posso dar é: ela é completamente ilimitada. O que acontece com a memória? Você sobrepõe ela numa faixa de armazenamento. Então você cria os dados, armazena esses dados e o cérebro vai interpretar se esses dados são importantes ou não. Isso vai em função de várias coisas. A cultura, o seu meio social, os aspectos familiares, religiosos, o impacto que essa memória pode ter causado, o impacto da sensibilidade sensorial dessa memória contigo. Então ela denota vários aspectos. A gente não tem muito bem intrínseco como a memória é armazenada. O problema é que ela pode ser armazenada, só que ela é fracionalmente armazenada, sendo que essas frações de pedaços não constituem a memória completa, porque essa memória completa a gente pode dividir em duas partes. Essas duas partes seriam a memória de curta duração e a memória de longa duração. A memória de curta duração seria essa memória que você experiencia toda hora, todo dia. O que você está aprendendo agora, o que eu estou te falando agora, que você está ouvindo esse vídeo, é o que você está absorvendo do meio, da parte externa, de todos os aspectos do seu dia a dia que acontecem nesse momento presente. Essa é a tua memória, essa é a sua memória que você consegue captar ela e interpretar e responder ela quase de forma fidedigna durante esse período de tempo, porque ela é de curta duração. Então você consegue usar essa memória e quase que copiá-la quando você for falar dela. Ela aconteceu há 30, 40, 50 minutos atrás, você consegue experienciar para outra pessoa quase que exatamente o que aconteceu naquele momento, porque você tem a memória ainda completa, porque ainda você não aconteceu o armazenamento na memória na parte mais profunda do seu cérebro. E esse armazenamento da memória de longa duração só acontece após o sono. Você precisa dormir. E aí você armazena essa memória de curta duração. Por isso que o sono é tão importante para quem estuda, para quem trabalha, em aspectos principalmente de estudos. Porque você precisa reter essa informação. E a memória de curta duração você não retém. Você experiencia ela durante um tempo enquanto você está tecnicamente acordado. E depois, na hora que você dorme, você fraciona essa memória. O que acontece? Esse fracionamento acontece porque a tua capacidade cerebral ela não é ilimitada. Ela possui um limite. E o cérebro vai interpretar, como eu falei no começo, a importância dessa memória para você. E ela pode ser armazenada em várias áreas do cérebro, de acordo com o que for ocorrendo. Na parte neuromotora, na parte sensorial, na parte psicossomática, emocional. Basicamente ela é armazenada numa parte de um córtex do cérebro. Só que ela pode ser redistribuída em vários outros locais. E você vai reter só um pedacinho dessa memória. É por isso que às vezes a gente acha que a pessoa está mentindo. E tecnicamente uma pessoa a cada minuto ela mente em torno de 7 vezes. Isso quando ela vai buscar uma informação que está armazenada numa memória de longa duração. Porque essa memória é fracionada e ela só tem um pedacinho dessa memória que ela realmente lembra e experiencia ela como se fosse uma verdade absoluta dentro do cérebro. E o restante dessa memória, o cérebro completa com vários outros fracionamentos de várias outras memórias e com o que ele acha que deve. O cérebro ele é muito inteligente, então ele consegue fazer esse preenchimento da forma mais perfeita possível, de acordo com o momento. Só que essa perfeição gera imperfeições. Por quê? Porque não é exatamente o que você experienciou na memória de computação, não é a realidade daquela memória. Ela é um pouco mudada. Então, duas pessoas que tiveram a mesma memória, tiveram o mesmo evento
experienciaram o mesmo evento, o que acontece? Eles têm memórias completamente diferentes vendo a mesma coisa, porque o teu cérebro vai fracionar e vai guardar o que ele acha mais importante naquele momento, dos seus sentimentos, das suas coisas. E aí, quando volta a se experienciar essa memória num futuro, cada um vai contar essa memória de uma forma diferente. E vai parecer que é uma memória que uma pessoa está mentindo e a outra não. E não é uma mentira. É simplesmente o teu cérebro tentando preencher as lacunas que ele mesmo criou, porque ele não poderia, e ele não tem a capacidade de reter tantas memórias assim, principalmente memórias longas. E memórias que vão te acompanhar para o resto da vida. Então o teu cérebro nada mais é do que um drive, que nem um drive de computador. Ele tem um limite. E esse limite tem que ser respeitado. E o que acontece? Ele realmente não precisa apagar essa memória de longa duração. Ele pode sobrepor essa memória. Ele sobrepõe uma nova memória em cima dela. E isso faz você ou pode esquecer, ou vai lembrar dessa memória longe, num aspecto de nada, num sonho, numa coisa, e talvez nunca mais lembre dessa memória, isso podendo até ser encoberta por um trauma, que a gente pode falar isso depois. Traumas familiares, traumas do dia a dia, traumas emocionais, que podem sobrepor essa memória e travar ela sobre uma nova memória, que essa memória que pode ter atravancado a memória abaixo, pode ser uma memória realmente que não existe. Isso podemos falar depois. O que seria mais ou menos, eu vou explicar mais ou menos um diagraminha aqui, o que seria o armazenamento dessa memória de longa duração. Você começa com uma memória de curta duração, seria mais ou menos isso daqui. Essa memória de curta duração, você preenche os espacinhos, né, aleatoriamente, não precisa ser. E aí você tem essa memória completamente preenchida. Então você sabe essa memória completa. Aí você vai lá e dorme. O que acontece com essa memória? Ela vai para outra parte do córtex cerebral e você vai ter uma memória, vai experienciar uma memória de longa duração. Essa memória vai ser fracionada. Então eu vou ter só um fragmento dessa memória. E eu tendo só um fragmento dessa memória, é exatamente essa parte que eu vou realmente lembrar. E aí vai faltar o quê? Vai faltar o preenchimento dessa memória, não vai? Eu preciso preencher. Lá em cima, quando eu tinha memória de curta duração aqui, o que acontecia? Eu tinha memória completa. Eu apaguei, eu dormi, eu tenho a memória de longa duração retida. Eu tenho um fragmento dessa memória. E aí eu vou precisar lembrar dessa memória. O que acontece? Eu preciso cobrir, né, essa lacuna. E como eu vou cobrir essa lacuna? Com o experienciamento da nova memória que eu tive. As memórias atuais, as memórias passadas e as memórias que nós estamos tendo nesse exato momento, que são as memórias de curta duração. Ou um fracionamento dessa própria memória, que foi fracionada em vários pedaços, não juntando uma memória completa, aquela memória de curta duração completa, a gente tendo uma memória fracionada. Aí nós completamos essa memória com alguns trechinhos de outras memórias. E ela pode ser ligeiramente diferente. E com o tempo, pode acontecer do seu cérebro achar que essa memória não é mais importante, tá? E não só subjugar ela com uma nova memória, e sim ele deletar essa memória, acontecendo que você não vai mais experienciar essa memória e você não vai ter mais uma lembrança dela. E isso é gerado por N fatores. Então, a gente tem uma coisa que chama o drive neural, que é a capacidade sináptica dos seus acrônios e neurônios de transportar informação diretamente para o seu sistema nervoso. E isso vindo do cérebro, tá? E o cérebro transporta essa informação para os seus córtex de armazenamento, tá? E esses córtex de armazenamento são aqueles enrugamentinhos que você tem no cérebro, sabe? Você começa a enrugar teu cérebro, então, teu cérebro quando você é uma criança, quando você, já expliquei isso no outro vídeo, ele é mais lisinho, ele é menos enrugado. E por isso que uma criança tem uma facilidade de aprendizado maior.
E não só a facilidade de aprendizado, a capacidade de reter uma memória maior, ele retém mais informações. E aí quando você é adulto, essa capacidade diminui, justamente porque esse enrugamento vai diminuindo. Quer dizer, você está completando o teu cérebro, completando o seu drive com informações, e essas informações é como se você estivesse enchendo um armário e vai tendo espaço. Uma hora você vai ter que limpar esse espaço. E o seu cérebro vai entender que ele vai limpar, e ele pode tirar uma memória que você acha muito importante, ou pode tirar memórias, normalmente ele vai tirar memórias que têm uma relevância menor, mas ele pode sim tirar memórias de suma importância da tua vida. E recuperar essas memórias às vezes é quase impossível, tá? Tem jeito, mas é quase impossível em algumas vezes. Então o teu cérebro não tem capacidade ilimitada de retenção de memórias. O teu cérebro, ele simplesmente absorve o que ele acha momentaneamente, ou depois, com o tempo, que esse uso vai ser benéfico para você, ou que essa memória experiencie alguma coisa que você precise saber. Pode ser desde um trauma, uma tristeza, uma alegria, uma dor, qualquer coisa que venha, porque é muito ligado à tua parte não só emocional, à tua parte sensorial, teu tato, tipo, aconteceu um acidente na tua frente, você viu aquilo que te impactou, a adrenalina subiu, a endorfina subiu, a dopamina subiu, os hormônios todos alteraram. O que acontece? Ele teve o cortisol subiu, né? Ele teve um impacto muito grande, na tua vida, e ele vai guardar essa memória porque ela impactou. E isso pode acontecer de várias formas. Tipo, emocional, você está triste, você está muito alegre, num casamento, num jogo que você queria assistir, a experiência do teu filho nascer. Essas coisas ele consegue impactar, e impactando ele consegue reter melhor essa informação. Então pense numa coisa, o cérebro ele tem uma capacidade limitada, então a qualidade da informação que você transmite para ele é muito mais importante do que transmitir muita informação. Então, selecione a informação que você vai transmitir para ele. Eu sei que nem todas, você está no dia a dia, você está olhando, você está visualizando, você está vendo. Então você tem uma ampla gama de memórias que podem serem construídas, né, naquele momento. Só que você pode experienciar novas memórias, criando essas novas memórias com qualidade. Tipo, selecionando. Tem coisa que você tem que descartar. Tipo, uma pessoa insignificante veio falar um papo insignificante para você, se torna insignificante o que ela falou, a pessoa, tudo. Exclui. O teu cérebro vai excluir, você tende a excluir também. Tende a não lembrar. Tentar criar memórias que sejam aprazíveis e memórias também, porque as memórias de dor, de sofrimento, são completamente necessárias. E transformar essas memórias no que molda o que você é, no teu futuro, e como experienciar o teu passado construindo um futuro melhor. Então, selecione as suas memórias, tente fazer as suas memórias com mais qualidade e não com mais quantidade.